Oi, estamos aqui em mais um Neuro e Você, o canal aberto para desmistificar a neurologia. Hoje nós temos a doutora Isabela Romanini, psicóloga, com MBA em Gestão de Recursos Humanos, especialização em Arte e Terapia, especialização em Qualidade de Vida, especialização na técnica de imaginação ativa. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a você, doutora, pelo convite de estar aqui falando sobre um tema tão importante. Exatamente. Essa psicóloga que tem tantas capacitações, na verdade, veio hoje conversar conosco como mãe. A Isabela tem um filho que tem o transtorno do espectro autista e eu achei muito interessante ela vir aqui falar sobre como ser mãe, como se sente a mãe de uma criança que tem TEA. Eu gostaria que você começasse falando como foi para você, para sua família, receber esse diagnóstico de que seu menino tem o transtorno do espectro autista. Doutora, eu acredito que quando a gente pensa em maternidade, a gente imagina o sexo, o nome, o rostinho do bebê. Então a gente cria um modelo ideal daquilo que a gente está esperando. E dificilmente no nosso modelo ideal a gente vai imaginar nascer uma criança típica, né? Nascer uma criança com necessidades especiais. Então acredito que sempre vai ser um choque. Para nós foi uma grande surpresa, né? Porque nós conseguimos, graças a Deus, fazer um diagnóstico muito precoce. Então nós ainda não tínhamos vivenciado muitas das características do TEA, que a gente consegue observar com o desenvolvimento da criança. Mas é aquela questão do luto, a gente vive inevitavelmente o luto, né? Daquela criança que a gente projetou, daquela criança que a gente imaginou que teríamos, para viver uma criança real. E acredito que é muito angustiante para todo mundo. Eu acho que a gente fala sem distinção de classe social, de cor, de pai, de mãe. Quando a gente recebe essa notícia, a gente fica impotente. Ser pai já é muito complicado, porque não vem com um manual de instruções, né? Mas ser pai de crianças atípicas é mais complicado ainda, porque a gente não sabe, a gente sai ali do consultório sem saber o que fazer. Extremamente impotentes, extremamente inseguros em relação ao futuro, em relação aos tratamentos que vão vir. É uma angústia que eu acredito que seja inevitável e necessária para que a gente possa, então, fazer esse trabalho de luto, de aceitação, para que a gente possa desenvolver um melhor trabalho para os nossos filhos. Claro, a gente tem que desconstruir esse filho ideal para poder trabalhar com o filho que temos. Um filho real. Com o filho real. E quais foram as maiores dificuldades que vocês enfrentaram na sua família, você e seu esposo? Doutor, eu acho que quando a gente sai do consultório, tudo parece difícil. Tudo é difícil, né? Contar a notícia para as pessoas é muito difícil. Buscar os tratamentos é muito difícil. Financeiramente é muito difícil. A mudança da rotina da família é muito difícil. Eu acredito que, emocionalmente falando, a maior dificuldade que nós tivemos foi em relação àquela questão do não, o menino demora mais a falar mesmo. É normal, o fulano também andou na ponta do pé, a filha do ciclano falou com 3 anos e hoje em dia é médica. Então, assim, a gente sente que as nossas angústias não estão sendo acolhidas. A gente fica naquele momento que é tanta dúvida, é tanta ansiedade, e a gente fica pensando, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou procurando defeito no meu filho? É muito será, né? É muita angústia, as decisões são muito pesadas, porque aí entra, acredito que o segundo grande problema que é a relação com os planos de saúde, né? Porque a gente inicialmente a gente busca a referência que a gente tem, que é o plano de saúde. E na maioria das vezes os planos, eles são muito insensíveis em relação à necessidade da criança. Ele oferece uma profissional, uma terapeuta ocupacional, uma fono, sim, mas às vezes naquela ocasião não oferece a profissional necessária para atender aquela dificuldade daquela criança. E quando oferece, a gente passa por vários entraves, número de sessões que às vezes a quantidade é insuficiente,
é tempo de espera. No caso do Gustavo, que é o meu filho, ele tá agora com 2 anos e 1 mês e nós descobrimos com 1 ano e 8, 1 ano e 7, né? Imediatamente após as orientações, né, das terapêuticas, nós entramos em contato com as clínicas para tentar o ABA, que era um tratamento recomendado. No momento, o Gustavo era o 23 da fila. Então, isso pode demorar anos. Só que a necessidade dele é agora. Então, Tem a janela terapêutica, né? Quanto mais a neuroplasticidade cedo, cerebral, tudo isso a gente perde. Então, eu acredito que, para mim, a maior dificuldade no momento inicial foi essa procura dos tratamentos, porque, como eu falei, a gente não tem conhecimento de como lidar com aquela maternidade atípica, com aquela patologia, com aquela necessidade especial, e, ao mesmo tempo, a gente tem que aceitar aquilo que vem, porque a gente não tem conhecimento, a gente não sabe onde buscar, e a gente começa a perceber que, se não for judicializado, nada acontece. Infelizmente, a gente tem que recorrer a esse recurso, né, de tentar buscar e tentar... no meu caso foi muito triste a sensação de eu ter que brigar e me humilhar e ir atrás de algo que eu acreditaria ser o direito da criança, a necessidade da criança. E tudo isso acontece num momento que está acontecendo tudo. Está acontecendo o luto, está acontecendo a busca pela aceitação, está acontecendo a adaptação, porque a gente trabalha. E uma criança que requer necessidades especiais, ela necessita desse tempo, dessa disponibilidade para que a gente possa estar levando nas terapias, buscando nas terapias, acompanhando, porque eu acredito que muito importante seja o trabalho realizado em casa também, com os pais. A gente precisa ter esse tempo, essa disponibilidade para a criança. E aí a gente se sente desamparado, né? A gente se sente perdido e muitas vezes a gente acaba, sem ter condições, recorrendo às terapêuticas particulares, porque a gente não tem como, naquele momento, lidar com mais esse entrave, né? Com mais esse problema ali. Claro. Infelizmente, são terapias muito caras, né? Então, poucas pessoas realmente têm a capacidade de ter terapeutas especializados na área. Porque é bem importante a gente frisar que tanto psicólogo, terapeuta ocupacional, fono, eles têm que ter especialização no tratamento do TEA. Eles são altamente qualificados, sim, né, doutora? Senão perde-se tempo. Sim. Né? Não é qualquer fono, não é qualquer TO, né? Perde-se tempo. E como lidar com as angústias, medos que surgem mediante aos tratamentos, ao prognóstico e ao futuro? Agora eu vou falar um pouquinho como psicóloga. Uma coisa que eu acredito muito é que a gente só dá aquilo que a gente tem. Então, quando a gente sai do consultório, da recebimento do diagnóstico, a gente sai cheio de medo, cheio de angústia, de incerteza e com uma porção de encaminhamentos. Mas, infelizmente, esses encaminhamentos são só para criança, né? Então, eu estou muito grata por poder estar aqui hoje falando sobre os pais, porque é uma dificuldade que a gente tem de ter essa sensibilidade de olhar que a criança ela tem que ser conduzida. Só que como é que eu vou conduzir se eu não conheço o caminho? Sim. Se eu tô ansiosa, se eu tô nervosa, se eu tô desestabilizada, como é que eu vou atender a necessidade da criança? Como é que eu vou dizer para a criança, olha, tá tudo bem, se para mim não tá tudo bem? E a gente está se tratando de seres extremamente sensíveis. Então a criança, por mais que eu não verbalize para ela as minhas angústias, ela vai sentir, ela vai perceber. E eu preciso que nesse momento ela esteja segura, que ela esteja confiante, que ela esteja sabendo que ela vai ser feliz nas possibilidades dela. Só que para que eu consiga dizer isso para ela, eu tenho que estar sentindo isso. Então foi muito importante para mim. Teve um fato que eu, no meu desespero da notícia, entrei em contato via telefone com uma colega que também é mãe de TEA. Chorei, falei, desabafei, aquele desespero, aquela angústia, aquela ansiedade. Fiquei meia hora lá desabafando e a resposta dela foi: você não tem condições de tratar seu filho, busca ajuda. E isso foi no sábado de manhã. No sábado à tarde eu tinha já a consulta com o meu terapeuta, que já era meu terapeuta,
E quando eu saí do consultório, quando eu saí da sala dele, eu me senti muito mais capacitada, eu me senti recebida, abraçada, acolhida, compreendida, eu me senti muito mais capacitada para acolher. Então, para entender, quando a gente fala de muita angústia, muita ansiedade, a dica que eu sempre dou para os pais que me procuram, como pais mesmo, né, não como pacientes, é de vamos viver o hoje. A gente está sempre naquela questão do será que meu filho vai? Será que meu filho vai conseguir? Será que ele vai falar? Será que ele vai melhorar? Será que ele vai? E a gente perde o hoje. Eu acredito que ninguém vai ter essa resposta, né, de como vai ser um prognóstico. A gente tem o como é o hoje. Então eu acredito que a gente precisa estar centrado, tranquilo para viver o hoje, para viver a necessidade do hoje. A gente fala tanto em novos normais. Hoje em dia a gente está vivendo um novo normal. E eu acredito que ter uma criança atípica é isso, é um novo normal. Eu não me programei, eu não me preparei, eu não esperei, então ela sai do normal. Mas é um novo normal. Eu acredito que quanto mais leveza a gente tiver no trato com essas terapias, não é algo agradável, não é algo fácil, é algo necessário. Então, se eu consigo enxergar como o meu novo normal, como o meu natural, eu talvez consiga trazer um pouco mais de leveza, um pouco mais de alegria para essa criança. Eu acredito que a gente tenha que ser feliz com o filho que a gente tem e não com aquela expectativa do que a gente gostaria de ter. Claro. Lembrando que a gente tem que cuidar do cuidador, né? Essa mãe tem que se cuidar. Essa mãe tem que ter tempo de ir no cabeleireiro, tem tempo de namorar um pouco, né? Então, ela é um ser humano, ela existe. Uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes, eu carrego muito para minha vida, que se a gente estiver no avião e em caso de despressurização da cabine, você tem que colocar a sua máscara para poder colocar a máscara no outro. Exato. Então, antes de eu querer ajudar, eu tenho que poder ajudar, eu tenho que estar seguro, confiante, eu tenho que não estar precisando. E eu acredito que quanto mais a gente conseguir ter esse olhar para o cuidador, que é o cuidador que transfere, né, é o cuidador que ele proporciona aquilo que ele tem, aquilo que ele é, mais leve, mais fácil vão ficar os tratamentos. Ai, foi ótimo você ter vindo, viu? Muito obrigada, com certeza muito aprendemos com você. Eu vou chamá-la outras vezes. Que bom, doutora, eu é que agradeço. Como eu já falei, eu fico muito tocada, porque muitas vezes o cuidador a mãe e o pai também, a gente é deixado de lado em detrimento da nossa realidade. Então a gente precisa olhar para esse cuidador e eu estou muito feliz de estar aqui podendo trazer um pouquinho para vocês. Ótimo. Ok, muito obrigada. E vocês, qualquer dúvida, qualquer questão, por favor, entre em contato.